Em primeiro lugar, gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é sempre uma alegria poder vir à casa do Senhor, estar presente na casa do Senhor. E tanto quanto alegre, sinto-me uma responsabilidade também muito grande de vir ministrar a palavra do Senhor, mas nunca vai deixar de ser uma alegria e um prazer, né? Buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração dos nossos irmãos, né? Então que Deus possa realmente falar conosco essa manhã, que nós possamos nos permitir, né, sermos trabalhados pelo Seu Espírito Santo. O livro, a mensagem que nós vamos estar estudando hoje um pouquinho é um pouquinho sobre a vida do profeta Jonas, né? Mas não um enfoque assim total na vida dele, mas um enfoque mais voltado, na verdade, à vontade de Deus, né? E nós vamos ver aqui que a vontade de Deus, né, no estudo que eu preparei hoje, nós vamos ver que há 3 vontades, né, do Senhor para as nossas vidas, né? E nós vamos ver que essas 3 vontades, elas podem se aplicar, né, em determinados momentos da nossa vida, de acordo com a reação, né, que nós estivermos tendo com relação à palavra de Deus e à sua própria vontade, né? Então nós vamos ver como é que Jonas, um profeta do Senhor, um profeta de Deus, né, ele reagiu em determinadas circunstâncias, né? E com isso nós vamos tirar aqui muitas lições importantes para a nossa vida, importantes para o nosso dia. Nós vamos começar vendo o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4 de Jonas. Você pode procurar aí na sua Bíblia. Todos encontraram? A minha versão, se eu não estiver enganado, é a ARC. Não, é a ARA, Revista e Atualizada. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Até aqui. Vou pedir para o nosso irmão Fábio fazer uma oração pela palavra. Como nós pudemos ver aqui, e isso é um fator bastante importante nós estarmos atentos, porque senão nós corremos o risco de rejeitar a instrução e a palavra do Senhor, né? Então, qual é a primeira característica que nós vemos aqui, né? Que Jonas era um profeta do Senhor, que Jonas era um filho do Senhor, ou seja, Jonas era como nós, um servo do Senhor. Então, fica mais do que óbvio que a palavra que serviu para Jonas, evidentemente serve para nós e para os nossos dias hoje, né? E Jonas era uma pessoa, né, que ocupava um lugar de destaque no cenário religioso da época, né? Pois era um profeta, né? Então, daí a gente vê a gravidade e a importância, né, da palavra do Senhor e de estarmos alinhados à sua palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre entendendo um pouquinho a vontade de Deus, né? Muitas vezes nós dizemos: seja feita a vontade de Deus, mas não entendemos o que é a vontade do Senhor para as nossas vidas.
Sabemos que Deus é soberano e que sua vontade é boa, agradável e perfeita, como está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Contudo, na prática, nem sempre compreendemos se o que está nos acontecendo está de acordo com os planos do Senhor. Jonas foi um exemplo de personagem que não conseguiu entender a vontade de Deus e precisou passar por dificuldades para aceitar o propósito do Senhor para a sua vida. Então, baseado no exemplo de Jonas, podemos entender a vontade de Deus de 3 formas. Qual é a primeira forma da vontade de Deus que se manifesta nesses versículos que nós lemos? É a vontade ativa de Deus, né? Ou seja, qual é a vontade ativa de Deus? É aquela quando eu ouço a voz de Deus, quando eu entendo a voz de Deus e quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus e cumpro aquilo que Deus determinou, né? Jonas foi chamado por Deus, muito provavelmente ele disse, Senhor, eis-me aqui, né? Mas aí quando Deus revelou aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele falou, opa, sabe, Senhor, esse povo aí que o Senhor quer que eu vá lá, essa cidade que o Senhor quer que eu vá pregar, clamar contra ela, eu acho que isso aí não é bem isso que eu estava pensando, não. Sabe, aquele lugar que o Senhor quer que eu vá, eu não sei bem se é ali que eu quero ir. Então, você vê como que é fácil nós nos desviarmos da vontade do Senhor. Quantas vezes o Senhor pediu para nós fazermos alguma coisa e nós, na hora de fazermos, opa, mas será que eu vou mesmo? Será que é isso mesmo ou será que eu devo de ter entendido errado? Será que é essa mesma a vontade do Senhor? Né? Então nós já começamos a colocar em prática o que? A nossa vontade. E quando nós colocamos em prática a nossa vontade, nós deixamos de participar da vontade ativa do Senhor, que é quando a minha vontade está sujeita à vontade do Senhor. O Senhor tinha uma vontade para a vida de Jonas, e tinha uma vontade para o povo de Nínive, que era a sua vontade ativa. Qual que era a vontade ativa de Deus para Jonas? Que ele fosse pregar em Nínive. E qual que era a vontade ativa de Deus para Nínive? Mas Deus tinha uma vontade para Nínive? Mas Nínive não era um povo pecador, afastado da presença do Senhor? Inimigo do Senhor? Inimigo do povo do Senhor? Mas Deus tinha uma vontade: resgatá-los, salvá-los, alcançá-los. Mas Jonas, né, quando ele recebe a missão, o que ele faz? A primeira coisa, ele já começa a se colocar no lugar de Deus. Ele começa a julgar se aquele povo merecia ou não merecia ser alcançado. Se aquele povo merecia ou não merecia ouvir da palavra do Senhor. Então Jonas diz, não, eu não vou para aquele povo. Eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é misericordioso. Vai que o Senhor se arrepende de fazer o mal contra aquele povo. Eu vou para o outro lado, eu vou para Tarsis. Então Jonas foge da presença do Senhor, ou pensa ter fugido da presença do Senhor, quando na verdade ele só foge do propósito dele mesmo, daquilo que ele havia recebido na sua vida para realizar. Então quando Deus desafia Jonas a pregar na cidade de Nínive, ele está deixando claro que este era o propósito da vida de Jonas. Muitas vezes nós estamos procurando o propósito das nossas vidas e vagando, né? E divagando em pensamentos, em emoções, em achismos, né? Mas nós já paramos para perguntar, Senhor, qual é o propósito da tua vida para a minha vida? Pelo qual propósito o Senhor me criou, pelo qual propósito o Senhor me colocou nesse local? Porque o Senhor me colocou na vida dessas pessoas, ou porque o Senhor colocou essas pessoas na minha vida? Para nós realizarmos a vontade ativa de Deus, nós precisamos nos perguntar sempre, Senhor, qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito que o Senhor quer que eu cumpra aqui, antes de que o Senhor venha me buscar? Né? A vontade ativa de Deus pode ser percebida nos seus propósitos, né?
revelado em suas promessas. Quando sabemos que algo realmente vem de Deus, precisamos aceitar como o melhor para as nossas vidas. Só que há um contraponto, né, na vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e agradável, né? Só que muitas vezes, para que eu chegue nesse ponto de maturidade, eu vou ter que ser trabalhado. Eu vou ter que ser instruído. Eu vou ter que ser quebrantado. E isso dói, né? Se nós pensarmos no contexto político histórico do povo de Israel, em que o Jonas vivia, talvez você diga, né? Nós digamos pela nossa mentalidade humana, e não era difícil de entender a atitude de Jonas em se recusar a ir pregar para Nínive. Era um povo, né, inimigo do seu povo, um povo que já havia causado muitos males ao povo de Israel, né? Então, do nosso ponto de vista, talvez fosse fácil nós dizermos: ah, Senhor, mas o que o Senhor está me pedindo é para mim ir lá pregar para os meus inimigos. Mas o que Jesus disse com relação aos nossos inimigos? Ama-os, ora por eles, né? Quantos de nós têm conseguido amar os nossos inimigos? Quantos de nós têm tirado um tempo para orar por aqueles que talvez de alguma forma vêm nos perseguindo ou acabam nos incomodando? Então, quando nós nos negamos a fazer aquilo que o Senhor manda, nós negamos que a vontade do Senhor seja completada. Às vezes, se você se dispor a fazer algo que pode te custar dor, pode te custar até uma dor emocional, né? Você tem que sucumbir, suprimir a tua vontade, o teu desejo, em prol da vontade do Senhor. Isso muitas vezes pode ser custoso, pode ser penoso, mas o resultado só Deus sabe. Quantas vidas podem ser alcançadas, quantas vidas podem ser salvas, quantas vidas podem ser restauradas. Um ato de perdão, uma liberação de perdão, uma conciliação, né? Então tudo isso é vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas será que nós estamos alinhados com ela? Há uma outra, e a segunda vontade é a vontade permissiva de Deus, né? Jonas 1,3 diz: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A vontade de Deus foi permissiva para Jonas, para que fosse para Tarsis. Então Deus permitiu que Jonas fosse para Tarsis. E qual que foi a vontade permissiva de Deus para Nínive? Até o momento que ela continuasse em seus erros e seus pecados, né? Então, muitas vezes, quando nós não estamos debaixo da vontade ativa de Deus, nós estamos na vontade permissiva de Deus. Quando Deus nos permite tomar conta da situação, quando Deus nos permite caminhar por nossas próprias pernas, né? E aí, a nossa carne, muitas vezes, vai achar muito mais fácil a vontade permissiva de Deus do que a vontade ativa de Deus. Mas é aí que mora o perigo. Porque quanto mais eu tenho liberdade de agir por meus próprios pensamentos e sentimentos, a tendência é muito grande de que eu venha me afastar cada vez mais da vontade do Senhor. O que o Senhor permitiu que Jonas fizesse? Que ele se retirasse para Tarsis. Então Jonas decidiu se retirar para Tarsis, para longe daquilo que havia sido o propósito do Senhor na sua vida. Quantos de nós muitas vezes não falamos assim: não, eu vou por aqui, eu vou pegar um atalho, vou pegar um desvio, né? Deixa essa questão para mais tarde eu vou lá e eu peço perdão, mais tarde eu conserto, né? E muitas vezes eu estou na vontade permissiva de Deus. Eu estou me desviando da presença do Senhor. Eu diria que a vontade permissiva de Deus, ela tende a ser, eu comparo ela com aquilo que eu chamo de o câncer do cristianismo, né?
que para mim nada mais é do que a religiosidade. Eu acho que o maior câncer que o cristianismo enfrentou em toda a sua história, desde a época de Cristo até o dia de hoje, se você me perguntar, mas qual que foi a pior coisa que aconteceu com o cristianismo? A pior coisa que existe no cristianismo é a religiosidade. É quando eu penso que estou fazendo a vontade do Senhor, mas estou fazendo a minha vontade e mascarada por algumas coisas, né? Por alguns gestos, por alguns atos, por algumas atitudes. Mas como que eu faço isso? Ora, quando eu venho domingo na igreja, quando eu participo de algumas reuniões, eu não posso estar apenas mascarando a minha vontade, dizendo que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Mas será que realmente estou fazendo a vontade do Senhor? Será que realmente eu estou cumprindo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida? A religiosidade é algo terrível. Terrível. Então vamos tomar muito cuidado para não ficarmos nessa vontade, na vontade permissiva de Deus. Porque Deus permite que você faça as suas escolhas. Deus permite que você escolha o caminho que você quer andar. E muitas vezes você até pensa, não, eu sou servo do Senhor. Jonas não deixou de ser um servo do Senhor porque se afastou do Senhor. Ele não deixou de ser profeta, mas ele não estava no seu propósito. E tem muita gente vivendo assim, que vem na igreja, está na igreja, mas não está cumprindo o propósito do Senhor para a sua vida. E aí nós nos tornamos cristãos religiosos, frustrados, deprimidos, estressados, né? Por quê? Porque não estamos alinhados com a vontade do Senhor. Ter a nossa vida alinhada com a vontade do Senhor, muitas vezes, requer sacrifícios. Nós temos que sacrificar a nossa vontade, em primeiro lugar, em prol da vontade do Senhor. Depois que Jonas não aceitou o propósito de Deus para a sua vida, chamando-o para pregar em Nínive e fugindo para Tarsis, Deus mandou que houvesse uma tempestade muito forte. Jonas 1:4. Depois o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas Jonas orou pedindo perdão a Deus e o Senhor falou ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Jonas 2:10. Nisso tudo percebemos, né, a ação, né, de que mais adiante nós vamos ver que é a terceira vontade de Deus, que é a vontade corretiva de Deus. Então, Deus corrige a Jonas. Uma coisa interessante de notar é que mesmo nesse processo de correção, Jonas não negou quem ele era. Jonas não negou a quem ele temia, né? E mesmo quando Jonas comete um erro, Deus permite que aquele erro de Jonas seja usado para atingir alguém, para alcançar alguém pela sua palavra. Porque se você for ler a história, você vai ver que os marinheiros que não eram tementes a Deus, né, vinham orando e clamando aos seus deuses para que fossem libertos da tempestade. Até que o capitão vai lá e encontra Jonas dormindo e ele fala, o que te sucede? Aí Jonas fala, não, eu sou servo do Deus vivo, eu temo o Senhor Deus que fez os céus e a terra. E ele testemunha, mesmo na hora, né, mesmo na hora que ele está afastado do Senhor, ele testemunha da palavra do Senhor. E ali a graça do Senhor se manifesta, mesmo quando a gente erra. Deus não quer que a gente erre, mas muitas vezes, mesmo quando quando nós erramos, Deus permite que a graça dele seja manifestada. Mas esse não deve ser o propósito. A vontade de Deus se torna corretiva para nossas vidas quando não obedecemos ao Senhor. Então Deus permite que colhamos as consequências de nossos erros, ou intervém a tempo para que possamos nos arrepender, como Jonas no ventre do peixe e o povo de Nínive que se converteu. Quando Deus atua com sua vontade corretiva, demonstra seu grande amor por nós ao conceder mais uma chance para cumprir os propósitos divinos. Então, a correção de Deus, ela vem e Deus permite que nós sejamos corrigidos a tempo, né? A tempo de cumprirmos o nosso propósito, né? Mas para isso nós não podemos lutar contra a vontade de Deus, né? Quando nós nos submetemos à liderança do Espírito Santo, né,
aí sim nós estamos debaixo da vontade de Deus. Qual é o maior exemplo da vontade ativa de Deus sobre a face da terra? Em que período da história da humanidade nós vemos a vontade ativa de Deus se cumprindo na história da humanidade? Quando Jesus Cristo cumpre a vontade do Pai. Ele cumpre a vontade ativa de Deus, ele cumpre o propósito dele de Deus. E na história da igreja, quando que se cumpre a vontade ativa de Deus? E eu, salvo engano, não vejo um outro período onde a igreja estivesse tão alinhada à vontade ativa de Deus quanto nesse período. O período da igreja primitiva, né? Quando os irmãos eram perseguidos, eram mortos, eram martirizados, mas mesmo assim eles não deixavam de levar a pregação do Evangelho, de levar a palavra de Deus, de pagar o preço para ter a sua vontade alinhada à vontade de Deus. E quais foram as consequências dessa submissão? Praticamente todo o mundo que nós conhecemos hoje, aonde chegou a palavra de Deus, foi por causa dessa obediência, né? Nós temos muitos exemplos de pessoas que lançaram mão da sua vontade em prol da vontade do Senhor. Paulo, talvez, entre os homens, tenha sido um dos maiores, né? Então, Paulo, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, de todas as suas vontades para cumprir a vontade do Senhor. Para pregar, para levar a palavra, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para fundar igrejas, né? Um verdadeiro apóstolo. Mas o que Paulo recebeu em troca por isso tudo, por se submeter à vontade do Senhor? Açoites, naufrágios, prisões, ameaças de morte, apedrejamento, né? Então tudo isso foi o que Paulo recebeu. Mas no final Paulo pôde falar: guardei a carreira, combati o combate, guardei a fé, né? Terminei a carreira. Quantos de nós hoje podemos fazer essa declaração? Se Jesus voltasse hoje, ou se Ele nos chamasse hoje, nós poderíamos, talvez ali num último momento de lucidez, fazer essa mesma afirmação que o apóstolo Paulo fez? De que guardamos, né, combatemos o combate, guardamos a fé, terminamos a carreira? Quanto da nossa vontade está sendo alinhada e dirigida pela vontade do Senhor? A correção que Jonas sofreu, o fato de Jonas ter sido lançado ao mar, e o fato de Jonas ter sido engolido pelo peixe, lá do mais interior dos abismos dos mares, clamar ao Senhor, essa não foi a pior vontade que ele experimentou do Senhor. Essa talvez, depois da ativa, seja a melhor vontade, porque foi para correção, foi para trazer para perto, foi para trazer de volta, foi para resgatar a vida e o propósito de Jonas. Mas e quando nós passamos pela correção, como nós reagimos? Nós aceitamos a correção do Senhor? Nós nos aproximamos mais do Senhor? Ou nós nos rebelamos ainda mais contra a vontade do Senhor? Para mim, fica bastante claro que a pior coisa que tem para um cristão é viver debaixo da vontade permissiva de Deus. É viver naquele estágio, né, que nós conhecemos lá da carta das igrejas do Apocalipse, onde Jesus diz: pensas que está quente? Não és nem quente nem frio, antes é morno. E por estar morno estou a ponto de vomitar-te. Quando nós vivemos na vontade permissiva de Deus, muitas vezes até nós estamos na igreja, até nós fazemos parte da igreja, até estamos de alguma forma inseridos no corpo de Cristo, mas nós vamos nos acostumando, nós vamos abrindo uma brechinha aqui, nós vamos permitindo que essa coisinha entre aquela outra. Nós deixamos de ter o nosso tempo de comunhão,
dali um pouco nós deixamos de ter o nosso tempo de oração, de meditação, mas Deus permite, a escolha é tua. E você vai levando a vida, e você vai tocando o barco. E a hora que você vê, você está completamente afastado da presença do Senhor. Então que Deus possa nos livrar de cairmos nesse estado de letargia, né? De ficarmos à mercê da mornidão espiritual, mas que o Senhor coloque em nós o fogo do Espírito Santo, que nós possamos queimar e desejar ardentemente a presença do Espírito Santo, para que se cumpra a vontade ativa de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Mas nós precisamos caminhar, nós precisamos nos levantar, nós precisamos dizer: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nós também temos que tomar cuidado, porque não adianta só isso. Se nós formos recordar o ano passado, quando começaram a se fazer algumas pesquisas na igreja e passaram-se algumas fichas, e foi pedido para você colocar lá seu nome, em que ministério você gostaria de se envolver. Você consegue se recordar em quais ministérios tantos você colocou seu nome? Mas daí eu te pergunto, mas e ao longo do ano? Em quantos deles você se envolveu? Em quantos deles você realmente esteve presente? Você fez parte daquilo que você foi chamado para fazer parte? Você atendeu ao chamado do Senhor? Ou você só disse: eis-me aqui, mas sabe aquele, não, estou indo. Não, estou indo, pastor, estou indo. Estou indo, mas nunca chega. Não, pastor, vamos, beleza, estamos juntos. Como diz o Isaías, estamos juntos. Estamos juntos, mas eu olho para o lado e cadê? Nunca chega. Deus quer realizar coisas maravilhosas. Você veja a consequência daquilo que Deus usou Jonas para fazer. Você já parou para pensar? Você já leu a história? Quantas mil pessoas se converteram por causa da pregação de Jonas? 250 mil ninivitas, reis, servos, nobres. Uma cidade foi salva. Uma coisa que me chama também a atenção no livro de Jonas, depois que ele vai e prega e clama contra Nínive, né, durante 3 dias. Né? Então Jonas, capítulo 5, do versículo 5 do capítulo 4. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Deus não disse que era para Jonas ficar ali vendo o que aconteceria, o que não aconteceria, para ir para o deserto. Jonas tinha muitas possibilidades. Ele podia permanecer na cidade, uma cidade que havia se convertido. Podia participar de momentos de festa, de regozijo na presença do Senhor, pelo arrependimento do pecador. Mas ele volta ali para o deserto e fica ali o quê? Observando o que Deus faria. Quero ver o que o Senhor vai fazer. Quantas vezes nós não agimos assim? Ah, quero ver o que o Senhor vai fazer. Ou muitas vezes quando nós fazemos algo que Deus manda, eu não falei, eu não disse que o Senhor ia fazer assim, eu não disse que ia acontecer isso. Por isso que eu não queria ir. Jonas não consegue se alegrar. Jonas não consegue perceber a alegria do Senhor com a salvação de tantas almas. Mas e nós? Conseguimos nos alegrar? Conseguimos desfrutar desse prazer? Quando alguém chega e diz: sim, eu quero aceitar Jesus Cristo? Não, muitas vezes nós ficamos: aí, não falei? Há coisas que Deus nos manda fazer, mas há coisas que Deus não manda fazer. Quando Deus te manda fazer algo, você deve fazer aquilo. Agora,
O resultado e a consequência daquilo pertence a Deus. Nós não podemos querer tomar a atitude de pensar no resultado e na consequência daquilo para determinar se faremos ou não faremos isso. E foi o que Jonas fez desde o início. Como ele conhecia o Senhor, como ele conhecia o amor do Senhor, como ele sabia que o Senhor era misericordioso, ele tentou a toda custa evitar de pregar em Nínive. Por quê? Porque ele queria que os ninivitas fossem destruídos por Deus. Quando Deus te pedir para fazer algo, não fique preocupado com o resultado. O resultado pertence a Deus. Ele faz todas as coisas. Então, se a tua vontade, tentar bloquear o agir de Deus porque você está preocupado com o resultado, ou preocupado com o que as pessoas vão falar de você, ou preocupado com o que os outros vão pensar, não deixe esse sentimento tomar conta do teu coração. Mas faça aquilo que Deus determinou que você deve fazer. Aí Deus tem que dar uma liçãozinha para Jonas. Deus permite que nasça uma aboboreira, que ela desenvolva seus ramos, ela faz sombra sobre Jonas. Aí Deus envia um vermezinho, ele vai lá, fere a planta seca, morre. E aí, de novo, pela segunda vez, Jonas se ira contra Deus e diz que era melhor que ele morresse. E aí Deus diz: ora, você está com dó, está irado por causa de uma aboboreira, de uma planta, e não teria eu compaixão de mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? É justo que você esteja irado? Dizendo que ele acha, que é justo. Isso que é o pior. Mas o que nós podemos trazer isso então para o nosso dia, para os nossos tempos atuais? Nós temos que fazer a vontade do Senhor independente das circunstâncias, independente daquilo que o Senhor colocou para nós, independente de se isso vai ser difícil, independente de se isso vai me expor, independente de se isso vai fazer com que eu tenha que gastar do meu tempo, gastar dos meus recursos, eu devo de me colocar à presença do Senhor e estar disposto a cumprir a vontade dele. Que nós possamos caminhar cada dia mais para estarmos na vontade ativa do Senhor. Mas eu não sei se vocês perceberam, nós podemos oscilar entre uma vontade e outra. E graças a Deus que nós podemos oscilar entre uma vontade e outra. Porque se nós estivermos na vontade permissiva de Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele pode nos levar à sua vontade corretiva. E pela sua graça e misericórdia, a sua vontade corretiva para nós, se nós atendermos a correção, nós podemos ir para a vontade ativa de Deus. Mas também nós precisamos tomar cuidado para não sairmos da vontade ativa de Deus e voltarmos para a vontade permissiva de Deus. É um exercício diário, um exercício constante. Nós nos engajarmos em alguma coisa não vai nos garantir que sempre nós vamos estar debaixo da vontade ativa de Deus. Porque se eu esfriar naquilo que eu me comprometi com o Senhor, naquilo que o Senhor pediu para a minha vida, eu tenho a tendência de o quê? De me esfriar, me afastar e acabar abandonando a vontade do Senhor. Vamos vigiar, vamos orar, vamos buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas, aquilo que realmente é da vontade do Senhor. O mundo tem nos oferecido muitas coisas, nós temos sido tentados em muitas áreas. Os dias hoje realmente não são fáceis. Mas qual é a vontade do Senhor? Vamos buscar a vontade do Senhor. E onde eu encontro a vontade do Senhor? Onde eu encontro a vontade do Senhor para a minha vida? Na palavra. Então, quanto de valor eu tenho dado à palavra do Senhor? Tem sido essa palavra que eu tenho seguido? Ou tem sido os meus preceitos, as minhas ideias, os meus achismos, ou as vãs filosofias que o mundo tem apresentado? O que tem sido a minha regra de vida? O que eu tenho adotado como regra para mim?
para a minha vida, para a minha existência. A palavra do Senhor, a vontade do Senhor, o manual de instrução que o Senhor deixou para mim ser feliz, para mim ser alegre, para mim ser pleno, para mim ser completo, para mim realizar aquilo que Ele quer que eu realize, ou as coisas deste mundo. Deus diz na sua palavra que a amizade ao mundo é a inimizade contra Deus. Que nós possamos ser mais amigos de Deus, que nós possamos estar mais vigiantes, mais sóbrios, espiritualmente falando, e possamos crescer, amadurecer. Esse ano foi um ano que o Senhor trabalhou com nós sobre maturidade. Vamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, vamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Quanto mais longe você se distanciar de Deus, mais difícil vai ser para você voltar. Mas Ele vai te buscar, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso. Mas não se afaste demais, porque quanto mais você se afasta, mais você sofre. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos em nome de Jesus, Deus, realmente aniquilarmos a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, e lançarmos tudo aos teus pés, Pai, para que nós possamos andar segundo a tua vontade, andar segundo a tua graça, segundo o teu querer, Deus. Nós não queremos ser pessoas que dizemos: eis-me aqui, Senhor, mas nunca damos um passo à frente, nunca damos um passo de confiança, nunca damos um passo de fé. Ficamos parados ou muitas vezes até recuamos, Senhor, porque não estamos muitas vezes sujeitos a nos alinharmos ao teu querer, à tua vontade, Pai. Pai, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, e nós queremos ver isso se cumprir na nossa vida. Nós queremos ver isso se cumprir na vida da tua igreja, nós queremos ver isso se cumprir na vida dessas pessoas que estão aqui hoje e de muitas outras que talvez pela nossa própria preguiça espiritual ou talvez pela nossa falta de compromisso com a tua vontade não estão aqui, porque talvez nós não tenhamos ido ainda, Senhor, fazer coisas que nós já deveríamos ter feito, Pai. Perdoa-nos quando falhamos contra Ti, Senhor, quando muitas vezes somos negligentes em cumprir o Teu querer, o Teu chamado, a Tua vontade, Senhor, mas também capacita-nos, Senhor. Dá-nos espíritos de mansidão, espírito de discernimento espiritual, Senhor, para entender o Teu querer, entender o Teu agir, independente das circunstâncias, Senhor. Pai, nós queremos, Pai, render a nossa vontade na Tua presença, Deus, e pedir que o Senhor encha-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós não precisemos passar pelo que Jonas passou, Deus. Que nós não precisemos nos afastar a tal ponto de Ti, Senhor, de se desesperar da vida e ter que clamar das profundezas, Senhor, por Ti. Mas que nós saibamos aproveitar o tempo oportuno, Senhor, que nos foi dado, Senhor, de clamar a Ti, Pai, enquanto há oportunidade, Senhor. Oh, Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar com as nossas vidas, Senhor. Dá-nos um espírito reto, um coração puro, Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor planejou lá na eternidade, Senhor. Antes mesmo de nós virmos a existir, Pai, o Senhor já havia sonhado conosco. O Senhor já havia nos planejado, Pai, lá no ventre da nossa mãe. Que cada um aqui dos meus irmãos, Deus, possa encontrar esse lugar, Pai, no centro da Tua vontade para as suas vidas, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, Deus, nós possamos ter sempre a disposição, Deus, de ir contra a nossa carne, Senhor, em favor da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus eu oro e peço a Ti, Senhor. Amém.